Começou Identidade Geral, minha gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma semana começando aí, muitas conversas para a gente aprender e refletir. Não tem coisa melhor, não é mesmo? Então seja muito bem-vindo aqui, se acomode na sala da sua casa, porque o Identidade já está no ar. A história de hoje começa lá na década de 80. Uma moça que acabava de completar 17 anos simplesmente foi escolhida para ensinar numa comunidade quilombola do sul da Bahia e para dividir com crianças e adolescentes um pouco do seu conhecimento. Ela tinha, gente, que andar vários quilômetros de bicicleta numa estrada de chão. A sala de aula era multisseriada, ou seja, com alunos de várias séries, tudo de uma única vez. Tinha aluno que nem queria ir à escola e pais que não queriam mandar os filhos para a aula. Mas aquela menina moça ia lá, de casa em casa, buscar quem precisasse para aprender e abrir os horizontes do conhecimento. Agora, depois de 41 anos, esses alunos relataram o seguinte: que se não fosse por essa professora, eles nunca teriam aprendido sequer a ler e a escrever, um direito que é básico de toda pessoa. Esse ano ela encerrou sua trajetória como professora, fechou esse ciclo com chave de ouro e recebeu, claro, muitas homenagens. O nome dessa professora é Ivonilde Sanches, mais conhecida como Pró Ivone. Daqui a pouquinho ela vai sentar aqui na nossa poltrona e com 41 anos de experiência você já imagina aí o tanto de história que ela tem para contar, né? Sabe aquele intervalo bem rapidinho? Pois é, a gente vai para esse intervalo e já já o Identidade está de volta. Já estamos de volta e hoje o Identidade Geral tem a alegria de receber a professora Ivonilde Sanches, que foi professora de uma comunidade quilombola e que, se não fosse pelo trabalho dessa professora, essa comunidade talvez nunca tivesse acesso à educação. Então é um exemplo de vida que vai sentar aqui na nossa poltrona de hoje. Então eu tenho a alegria de abrir aqui a porta, tradicionalmente a porta do Identidade Geral, para que com toda a honra a gente receba essa Pró Ivone, então? Sim. Um prazer ter a senhora aqui, Prazer, viu? Muito obrigada meu. por ter aceitado o convite. Aqui está a sua poltrona. Obrigada. Tô contente porque é uma conterrânea, então quem está acompanhando aí o Identidade vai escutar muito sotaque baiano aqui essa noite, certeza. Né? E aí, como que a senhora está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Fez uma viagem aí longa de Vitória até aqui. Isso. E eu agradeço demais. E a senhora, com 17 anos, então, recebeu uma convocação aí, né, importante para ensinar outras pessoas. Ali na comunidade você era a pessoa mais letrada que tinha. E aí você se colocou à disposição para ajudar nesse desafio nessa comunidade quilombola, Lagoa de Melquíades, Isso, né, lá em isso. Vitória da Conquista. É. Mas como que aconteceu esse processo? Então, eu tinha apenas a 6ª série, quer dizer, na minha infância, nem tinha escola na comunidade. Eu fui alfabetizada pelo meu tio. Olha só. Aí, minha mãe sempre teve essa preocupação em educar a gente, né, colocar na escola. Ela foi alfabetizada pelo meu pai, mas tinha essa preocupação. Então, acesso à educação praticamente zero. Zero. Aí, ela, acho que eu devia ter uns 5 anos, ela foi para uma cidade, em Cândido Sales, passou um período lá. Aí, os meus irmãos mais velhos foram alfabetizados. Não deu certo, voltamos para a localidade. E aí, eles resolveram vir para São Paulo para colocar a gente na escola. Aqui, eu e meus dois irmãos mais novos, que as outras já eram adultas, já tinham sido alfabetizadas. Aí nós fizemos 1º, 2º e 3º ano aqui em São Paulo. Em 70 nós voltamos para lá. Porque ela soube que tinha uma escola, que estava construindo uma escola lá. Ai, que legal. Chegamos lá, a escola estava na base. Uhum. Nós tínhamos feito o 3º ano. Quando aí foi terminar essa escola, a professora foi iniciar o 1º ano, né, com a turma da comunidade. Nós já tínhamos o 3º e ficamos lá ajudando a professora.
Aí, depois, ela muito preocupada, conseguiu para eu vir para a Conquista para estudar. Mas eu fiz só até a sexta. E aí quem foi que fez esse convite para que a senhora ajudasse nessa escola? Quando eu tinha feito a sexta série, aí eu começava a substituir algumas professoras da comunidade. Uhum. Quando elas adoeciam, me chamava para substituí-las. Aí surgiu um projeto de alfabetização de adulto, Mobral. Uhum. Aí fiquei um período ensinando Mobral. Aí eu fui substituir uma professora. Quando eu fui receber o pagamento dessa substituição, a coordenadora perguntou se eu queria ensinar numa localidade. Gente, como foi que você reagiu? Aí eu falei, eu quero, eu quero. De cara já aceitou. Aí ela falou, então você vai lá e faz a matrícula. E aí, como foi primeiro dia de aula? A escola já tinha a estrutura, né, formada? Já tinha. Mas a série era multisseriada, né? Multisseriada, todo mundo junto. multisseriada. Eu fiquei 7 anos nessa localidade. Uhum. Tinha uma professora lá já, ela teve que se ausentar. E aí eu fui assinada a carteira e comecei a trabalhar lá. E qual que era a realidade social dessa comunidade? As pessoas tinham saneamento básico? Como que eram as casas? Não. Principalmente nessa época, né? 1980, era bem assim, né? Muito simples. Tudo muito simples. Então era uma sala de aula, né? A merenda quem fazia era a gente que fazia, junto com os alunos. Olha só. Escalava um aluno para pegar lenha um dia, fogão de lenha. Um aluno para ajudar, cada dia um aluno ajudava. E aí a gente mesma é que ali fazia a merenda da escola. Você vê, né? Às vezes a gente, aqui em ano de 2022, a gente não imagina, porque 40 anos foi ontem, que pessoas não tinham esse acesso ao saneamento básico. Hoje já é assim, imagina naquela época. Eu fico imaginando a senhora com 17 anos, tirando o seu próprio documento. Hoje as crianças já saem do hospital com o documento em mãos. É verdade. Mas mesmo ao passar desse tempo, a gente ainda encontra esse tipo de realidade no nosso Brasil. É uma reflexão que a gente precisa se fazer, porque muitas vezes a gente vive na nossa bolha, a gente vive na nossa redoma e não imagina que pessoas ainda estão à margem da sociedade por conta desse sistema tão opressor, muitas vezes, né? Ivone. Eu vou chamar de Ivone, hein? Sim, pode sim. Olha só, muita gente se pergunta o que é essa comunidade quilombola, né? O que é a comunidade quilombola, de onde elas surgiram? E a gente convidou uma especialista, que é a doutora em educação, Mabel Freitas, ela também é especialista em cultura afro-brasileira, que está aqui no programa hoje, que vai esclarecer quais são aí as características dessas comunidades quilombola, como que elas surgiram aqui no Brasil, como que elas se sustentam até hoje. Olá, professora Mabel, boa noite. Que alegria, que honra, viu? Ter a sua companhia, a sua presença aqui no nosso Identidade hoje. Boa noite. No tronco linguístico banto, dizemos impimpa imbut. Então, dá uma entrevista que exala a africanidade, com certeza não poderemos nos render apenas à língua do colonizador. Então, é importante que a gente traga, assim, uma língua do continente a que devemos origens abissais. Modupé, é assim que agradecemos em Urubá. Eu agradeço muito o convite, estou à disposição para que a gente possa dialogar e fazer trocas significativas. Agora, pense para mim a honra de já começar essa entrevista assim. Me deixou ainda mais alegre, viu, professora? Muito obrigada. E explica para a gente o que são essas comunidades quilombolas. A gente sabe que elas existem aí desde que o Brasil é Brasil, mas infelizmente a gente fala pouco sobre essas comunidades, muita gente nem sabe que elas existem ou sabe da existência, mas não sabem o que isso significa. Então, explica pra gente um pouquinho o que são essas comunidades. Bem, comunidades quilombolas são comunidades cognitivas de aprendizagem, nos quais mestras e mestras que não têm essa chancela acadêmica edificam saberes para as gerações presentes e futuras. É importante perceber que as comunidades quilombolas são patrimônios identitários ancestrais, onde efetivamente essas pessoas vivem, resistem, reexistem os princípios africanos e afro-brasileiros.
como oralidade, como memória, como religiosidade. Esse espaço é um espaço de estratégia. Desde os navios negreiros, né, durante a travessia atlântica, nós resistimos o tempo inteiro. E dentre as estratégias negras de resistência, nós pensamos em constituir organizações sociopolítico-econômicas. E aí damos o nome de quilombos. Esses quilombos eram, em geral, uma presença muito maior masculina, porque as mulheres fugiam menos, as mulheres cuidavam das suas crianças, dos seus filhos e filhas, e também dos filhos e filhas das senhoras, né, das suas donas, dos seus donos da casa grande, então era mais complicado. Qual que é o contexto social hoje? A gente estava aqui ouvindo o depoimento da dona Ivone e pessoas que não tinham acesso à educação, dificuldades com saneamento básico, ela só conseguiu tirar o seu primeiro documento aos 17 anos. E hoje, qual o cenário? Lamentavelmente, a gente tem um cenário muito parecido com esse que acabou de ser retratado por dona Ivone da década de 80. Hoje a gente continua refutando com muito denodo, com muita vontade, o que nos impuseram de incapacidade intelectiva, de anomia social. Supostamente nós, pessoas pretas, somos nomeadas por essa perversão caucasiana branca de que nós não somos pessoas inteligentes, de que nós não conseguimos nos ajustar socialmente, então estamos colocados a ermo. Então hoje falta tudo dentro de uma comunidade quilombola, a começar pela dignidade. A gente tem muitas referências, eu digo, legais, só que entre a teoria e a prática a gente tem um hiato significativo. Então hoje, quando se fala em comunidade quilombola, foca muitas vezes em malha fundiária, porque é o capitalismo que impera. Mas é preciso dizer que lá a gente tem, na Constituição Federal, inúmeros direitos que são violados. Direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, tudo isso está faltando para essas pessoas que ali estão, para essas pessoas que resistem. E é bacana dizer que, para além da Constituição Federal de 88, a gente tem também o Decreto 4.887, que é de 2003. Então, é muita teoria jurídica que supostamente protege as comunidades quilombolas. Todavia, a gente vê aí que há muita coisa para ser mudada. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a questão da certificação, que é um processo moroso. Primeiro que várias pessoas não querem se intitular quilombolas. Fala assim, não, como assim? Eu venho de uma narrativa de pessoas que foram escravizadas? Não, eu não sou quilombola. E eu já assisti a algumas falas que nos assustam, porque pessoas falam, não, eu sou marisqueira. Mas você não é quilombola? Não, eu não sei nem mais o que é que eu sou. E as pessoas, com essa relação identitária, ela se perde justamente porque o racismo epistêmico existe. Apagaram a nossa engenhosidade. Eu sou uma mulher preta, curso pós-doutorado na USP, eu sou a única preta da minha sala, eu sou a única nordestina. E nós estamos em 2022. Então é bacana a gente pensar que até hoje a nossa intelectualidade ela é colocada em xeque. Imagine outrora. Então, para essas gerações que seguem, é muito difícil pensar sobre essa identidade quilombola. Então, a gente tem muita subnotificação, porque inúmeros lugares não querem esse certificado, porque falam assim, não, eu não quero ser descendente de escravo. E aí eu coloco um SIC, porque não é escravo, é escravizado. Fizeram isso conosco. Então, infelizmente, a gente tem esse primeiro tópico para pensar, que essa certificação ainda não está como deveria, porque realmente, quando se fala nas regiões brasileiras, a gente fala principalmente em pessoas que ainda não se identificam como quilombolas, e aí a gente não tem nem como ajudar. Infelizmente, doutora, o tempo é super curto e eu ficaria a noite toda aqui conversando sobre esse assunto, mas eu agradeço demais pela sua contribuição, pela ressalva que você fez sobre o valor cultural e histórico dos quilombos. A gente viu aí pelo seu depoimento também a questão social, e por causa dessa questão social que a gente tem ainda hoje, a gente vê a importância do seu trabalho, Proivone, nessas comunidades quilombolas na década de 80 e que pode refletir ainda hoje no ano 2022. Professora Mabel, eu agradeço demais a sua participação aqui no Identidade, viu? A gente tem que combinar mais vezes porque foi um aulão aí de cultura pra gente. Muito obrigada. Obrigada, amor do pé, estou à disposição, que possamos dar cada vez mais títulos a essas pessoas que são efetivamente as donas e os donos da terra. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, já viu que o Identidade Geral de hoje está assim, uma chuva de conhecimento, e a gente também tem aqui história e inspiração, que não pode faltar, né, dona Ivone? A gente vai para um breve intervalo bem rapidinho e já já a gente volta com Identidade Geral e com a Proivone.
Já estamos de volta com Identidade Geral, a gente já conversou aqui sobre a história da Pró Ivone, a gente recebeu aqui também uma doutora em educação, a professora Mabel, a gente já aprendeu demais sobre a importância dos quilombos para a cultura afro-brasileira e também a importância da educação, né? A senhora que foi aí uma democratizadora dessa educação, oportunizando as pessoas essa questão de aprender a ler e a escrever, que é um direito básico, né, da pessoa. E a senhora tinha que ir em casa buscar os alunos, ia de bicicleta para poder pegar terra de chão, enfrentou aí muitas dificuldades. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a professora Ivone, ela trabalhou até um dia antes de ter o seu primeiro filho, né, o André, então foi uma guerreirona. Conta mais sobre essas experiências. Então, né, a princípio, né, em 1980, eu fui numa comunidade por nome Lamarão, que era, acho que uns 9 quilômetros de onde eu morava. Aí que eu ia de bicicleta, ia a pé, a princípio a pé, depois eu comprei uma bicicleta. Então, foi uma guerreira mesmo. Dias de chuva, como que era? Eu tinha que ir. Tem uma ladeira, né, uma ladeira para descer, outra para subir, eu chegava toda lameada na escola. Nossa. Mas valia a pena, né? Valia a pena. Tem algum momento ali ou algum aluno que te marcou mais? Na escola, quando eu ensinei durante esses 7 anos, né, foram 7 anos numa comunidade, depois mais o restante em Lagoa de Melquiades, tirando só 3 anos que eu fiquei em Vitória da Conquista. Mas esse período todo foi quase todo em zona rural. Então, assim, eles, todos... Era cativante, entendeu? Eu tinha assim, um carinho, um apreço muito grande por todos eles. E naquela época tinham pais, inclusive, que nem queriam mandar os seus filhos para a escola, né? Tinha essa dificuldade, porque a distância também, muita distância. Agora, quando eu comecei mesmo, né, fiz uma amizade muito grande com a comunidade, né? Tanto que eu tenho afilhados de casamento, de batizados, né, nessa época. Então, assim, a gente conquistou muito a comunidade, fiz uma amizade muito grande com eles até hoje, né? E eles tinham, assim, um carinho, como me conhecia minha família. Então, assim, dificuldade de frequência mesmo assim, eu não tive não, eles estavam sempre ali presentes. Que bom, porque hoje a gente se depara com essa realidade da evasão escolar, das crianças começarem e não terminarem. Ainda existe, né? Tem casos assim, às vezes até crianças com material escolar, já teve casos muito da gente ir em casa, buscar, levar o materialzinho para conquistar esses meninos, já teve sim casos. E aí, recursos para esses materiais? A gente tirava da gente mesmo. Olha só. Da gente mesmo. Quantas vezes a gente ia, eu e minhas colegas, a gente ia na casa da mãe, ali conversava com ela, conversava com os meninos, levava aquele kitzinho para conquistar, mas da gente mesmo, a gente tirava do nosso próprio bolso. E depois a senhora fez o magistério, né? Porque no início a senhora tinha até ali a sexta série. Em 1999, aí eu decidi, eu falei, vou ter que terminar meu curso, ter que fazer o magistério, tem que continuar. Como não tinha como eu sair, né, as crianças pequenas, eu fiz a matrícula e fiz o médio, fiz o ensino médio, eu ia lá fazer as provas, retornava, estudava, marcava a prova, ia lá, fazia. Aí fiz o Fundamental 2, o médio não, o Fundamental 2, o Fundamental 1. Porque a nomenclatura era toda diferente, né? Então eu fiz, concluí a 8ª série. Sim. Concluí a 8ª. Aí eu tive que ir para a cidade. Tive que ir. E nós não tínhamos como. A gente tinha um terreno lá apenas. Aí conversei com meu esposo e nós erguemos algumas paredes lá, cobrimos. E eu tive que ir para lá, me matriculei e comecei a fazer o magistério. Aí foi quando eu pedi remoção para lá e fiquei. Esses 3 anos que fiz magistério, eu fiquei na escola de lá.
da zona urbana. Entendi. Que seria em Vitória da Conquista. Isso, em Vitória da Conquista. Meu Concluindo o magistério, eu retornei novamente para a zona rural e consegui vaga na minha mesma escola, na minha mesma comunidade. Ai, que legal. Gente, eu fico imaginando, 40 anos para resumir em 30 minutos de programa é dureza, viu? Eu já falei, eu quero a campanha de todos vocês, Identidade com 1 hora, viu, Carol Ferrari, que é a diretora aqui, quero mais tempo de programa. Mas olha só, esse ano, no início do ano, a senhora anunciou sua aposentadoria, falou que não ia mais lecionar, e seus alunos ficaram assim, meu Deus, como assim? Eu não cheguei a falar com eles, não. Uhum. Não falei. Aí eu fiz uma festinha, sabendo que eu não ia voltar mais. Aí eu não falei nada. Aí eu quis encerrar sem falar. E recebeu muitas homenagens, né? O vídeo que foi postado nas redes sociais, depois, com muitas homenagens. Aí quando eles retornaram, aí eu fiquei sabendo. Cadê tia Ivone? Eu quero tia Ivone. Era assim. É impossível não se emocionar, você que está aí acompanhando a Identidade, está vendo as imagens passando aí, né? Você recebeu homenagens de vários alunos, depoimentos de vários alunos, um vídeo aí com todos eles relatando, né? Que se não fosse o seu empenho, a sua dedicação, eles nem teriam tido acesso à educação. E a gente sabe que sem educação a gente não consegue, né, avançar, é muito mais difícil. Quando a gente tem educação, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, se qualificar profissionalmente, ingressar ao mercado de trabalho. Então, o seu trabalho foi essencial. Eu tenho hoje muitos na faculdade já, né? E é aqueles que eu estava alfabetizando. Aí quando eu aí não fui mais, que foi outra professora no meu lugar, e quando eu falei que eles ficaram perguntando, né? Aí eles ficavam comparando. Elas que me falam. Elas me falam, a tia Ivone não fazia isso, não. A tia Ivone não fazia assim. Você marcou tanto, né? Pois eu já sinto orgulho pelo fato de... Tinha um carinho muito grande. Tenho, né? Até hoje com eles. Eu já sinto muito orgulho pelo fato de você ser a minha conterrânea. Imagino os seus filhos, 4 filhos, né, dona Ivone? E a gente queria trazer todos os 4 filhos aqui no Identidade Geral para poder homenagear também, mas a gente conseguiu trazer virtualmente uma filha para te homenagear e representar todos os outros. A gente tem essa surpresinha para você aqui na nossa tela, olha só. Oi, mãe. Eu não podia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre o que a senhora representa na minha vida. Agradecer pela mãe que a senhora é, pelo tempo que a senhora tem dedicado a todos nós, a nossa família. E o mais importante, por a senhora ter me apresentado Jesus. O que eu sou hoje, a senhora tem papel fundamental. E agradecer por tudo que a senhora fez por mim. Apesar da distância, né, que nós estamos, a senhora sempre se faz presente, sempre me ouve nos momentos assim que eu mais preciso. Obrigada por tudo, nós amamos você. Beijo. Nossa. Ai, que linda! E a gente tem mais uma surpresinha para você aqui, só que dessa vez não vai ser ao vivo, não vai ser virtual, não, vai ser ao vivo. Ai, quem será que tá aqui? Eu queria chamar aqui o netinho de Dona Ivone. Olha só, o Telzinho tá aqui também. Olha aqui, Telzinho, entrega pra vovó. Olha! Cadê o beijo da vovó? O beijo, vovó. Ai, que coisa mais linda! Merece todas as homenagens, gente, essa professora, essa multiplicadora de saberes. Aqui a gente encerra o nosso Identidade Geral. Dona Ivone, você realmente merece todas as homenagens dos seus alunos, eu que dos seus filhos, do seu neto, da TV brasileira. Por isso a gente fez questão de te trazer aqui. Que Deus continue te abençoando, que Ele continue alargando as suas fronteiras e que você continue sendo esse canal de fluir de bênçãos para a vida de outras pessoas. Gente, a semana tá só começando, tem mais Identidade amanhã. Compromisso marcado eu e você aqui, em amanhã às 11h30 da noite. Um cheiro! Que linda, bebê! Obrigada, meu amor.